Oi, gente, aqui é a Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Eu vou contar mais uns casos aqui pra vocês, que tá anotado. Aos poucos eu tô organizando os melhores, os que eu acho importantes e por aí, né? E os comentários que são importantes. Então, tem um caso que eu vou trazer que aconteceu faz mais ou menos 4 anos atrás. Faz recente, não é tão muito tempo assim, que eu fui na casa de uma mulher e ela tinha um altar. Se puder, compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal, tá? Deem like, por favor. Eu faço consultas de tarô online. E compartilhe meu vídeo e se inscreva no meu canal. Esse canal é exclusivamente para falar das minhas experiências paranormais. O objetivo é esse mesmo, entendeu? Esse é o único interesse que eu tenho, assim, de falar disso, porque é um assunto que a gente não tem muito com quem falar, né? Só com quem tem interesse nesse assunto. E eu tenho uma mediunidade um pouco avançada, porque também eu nasci assim, né? Acho que quando eu tinha 6, 7 anos, mediunidade já era muito avançada e eu me desenvolvi e busquei me organizar uma forma de proteção espiritual para mim, na linha de candomblé e na linha de magia. Linhas cruzadas. Passei pela quimbanda e pela umbanda. Mas e também passei por vários grupos esotéricos, ayahuasca e algumas outras linhas que eu passei, budismo, meditação, onde eu encontrei minha proteção espiritual foi no candomblé. E tenho trabalhado linha de magia de uns anos para cá, de 3 anos para cá. Tenho pesquisado, investigado e aos poucos trabalhando isso. Porque tive necessidade, porque alguns acompanhamentos que eu tenho, que eu nasci, né, são do candomblé e são também de magia. Então eu fui obrigada a cruzar a linha, né? Tem pessoas que têm uma linha só de espiritualidade, mas é porque elas se adaptaram àquilo ali e elas estão no que elas têm que estar, né? Porque eu acho que não é todo mundo que vai pro candomblé, o que tem orixá para ir pro candomblé, o que tem energia, que tem afinidades, né? Nem todo mundo, mas muita gente se cuida no candomblé, né? Muita gente procura o candomblé para se cuidar, quando tá doente, quando tá com algum problema espiritual, para fazer trabalho de se cuidar, de se levantar. Isso com certeza muita gente faz no Brasil inteiro, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque tem africanos e pessoas ligadas à linha de candomblé, principalmente os africanos, né, no mundo todo, né, que fazem isso, né? E claro que a gente tem que procurar pessoas de confiança, porque nem todo mundo é de confiança e nem todo mundo é sério. Até no meio de paranormalidade, a gente tem que procurar gente que tem um histórico, que tem um atendimento já há muitos anos, que tem uma coerência, que te dá um feedback, porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa pra você, você não vai gostar do que a pessoa vai falar. Porque você queria ouvir coisas lindas, mas também ninguém vai pra terapia, pra psicanálise ou pra terapia, para só falar do sexo dos anjos, de coisas lindas. Às vezes a pessoa vai falar da tua dor, vai falar de um problema, de uma outra pessoa que é problemática, tem uma relação abusiva, tem uma relação difícil. E isso tem que ser falado, entendeu? Então, assim, não existe também uma pessoa que queira trabalhar o autoconhecimento, se conhecer, se trabalhar e não queira lidar com a verdade, com a realidade, com confrontar algumas ilusões, né? Que faz parte de todo o processo de evolução, não só psíquico, mas espiritual, mas de atendimento de carta, de baralho e de astrologia ou de terapia. Eu basicamente gosto de tarô adivinhatório. Eu gosto de tarô adivinhatório. Eu não gosto de tarô só terapêutico. Mas é claro que quando você vê o jogo de uma pessoa, você tem uma noção de como é que tá o emocional dela, a mente dela, como é que ela tá em relação às coisas da vida dela. E você comenta isso, dá um espelho para a pessoa e a pessoa tem uma autopercepção de como ela tá. Isso é fato. E nesse ponto eu sou bem objetiva. Oráculo para mim é uma coisa bastante séria e vidência para mim é uma coisa bastante séria e eu tenho isso praticamente o dia todo. Eu nasci assim, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir eu tenho isso. Muita gente acha que é maluquice porque não entende o que é paranormalidade. E muita gente acha que é desequilíbrio porque a gente é ignorante. Completamente ignorante.
Agora, tem muita gente que é vidente, clarividente, e que pede para não ter mais isso, e que faz trabalhos espirituais pedindo para isso acabar, porque não tem estrutura para lidar com isso. Porque a pessoa que tem mediunidade, ela tem que criar uma estrutura para lidar com isso. A pessoa que tem uma mediunidade muito aguçada e que nasce com uma vidência, não sou a única, tem outras pessoas no mundo que são assim, mas não são milhões, existem pessoas assim. E tem pessoas que têm graus de vidências diferentes. Bom, se a pessoa desenvolve isso, a coisa vai vindo, e aí você vai tendo essa percepção, a coisa vai vindo para você. Para mim isso é uma coisa sagrada, isso não é brincadeira. Eu não brinco com isso. E eu não lido com isso como se fosse uma coisinha idiota, porque não é idiota, é uma coisa seríssima. E o canal é para eu falar dessas minhas experiências, que envolvem vidência e sensações e percepções de outras dimensões, de outras vivências, e onde eu ajudo pessoas, onde eu falo coisas para as pessoas e tenho experiências que também trazem uma série de conhecimento para mim do que é a questão interdimensional, outras dimensões, outros planos, outras deidades, que a gente vive num mundo politeísta, a gente não vive num mundo monoteísta, não existe só um Deus, existem vários, e eu já falei outro dia com uma pessoa, existem muitos deuses esquecidos. O Antigo Egito foi todo esquecido. A Grécia foi toda esquecida. Os deuses gregos, as pessoas cuidavam deles. Eles existiam. Eles existem, eles não deixaram de existir. Só que tinham pessoas que faziam culto e trabalhavam com eles. Tinham sacerdotisas na Grécia que trabalhavam com eles. Só que isso foi esquecido, foi meio que abandonado, entendeu? Foi largado, entendeu? E a gente vê que o cristianismo e o judaísmo, principalmente o cristianismo, né? O evangélico está tomando como se fosse a única verdade absoluta. Na verdade, a gente tem os deuses gregos, os deuses egípcios, os deuses da Suméria, os Anunnakis, né? Os Yazis da Turquia, os hinduístas e religiões antigas também na Índia, bem antigas, como essa do Yazi que tem na Índia e na Turquia. Shintoísmo na China. E tem várias, no candomblé na África, tem mais de 300 linhas de trabalho diferentes. No Brasil são 5, e algumas são cruzadas com a parte indígena, como Jurema, Catimbó, mas na África tem mais de 300 linhas. E isso está diminuindo na África bastante, cada vez menos. Está muito mais muçulmano do que candomblé. A gente sabe que o candomblé está mais forte até no Brasil. A África tem, mas são pontos pequenos hoje. O muçulmano está muito mais presente. Está muito recolhido. São pequenas aldeias, pequenos grupos, entendeu? Existe, mas está mais fechado. No Brasil, por que pareça, está mais forte do que na África. Os grupos está crescendo, está se expandindo, né? Você vê Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Maranhão, Bahia, entendeu? A coisa está expandindo, tem sempre abrindo um terreiro novo, as pessoas vão tá vendo um movimento. E eu vou contar esse caso. Essa mulher que eu entrei na casa dela, era uma festa de aniversário, e ela tinha um altar com a avó dela. A avó dela já tinha morrido. A avó dela tinha morrido fazia mais de 10 anos. Então ela tinha um altar com as fotos da avó dela. E nesse altar ela cultuava a avó dela como se fosse uma deidade, uma entidade. E ela acendia vela para a avó, dava flor para a avó e ficava rezando para a avó. E ela falou para mim que ela colocava a vida dela inteira na avó dela, pedindo pela avó dela. A avó dela que tinha que resolver todos os problemas da vida dela, morta. E eu fiquei chocada com isso, cara. Eu fiquei muito chocada com essa situação. Gente, olha, isso me fez... Na época eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Eu falei pra ela, querida, eu vou te falar uma coisa. Eu entendo que a tua avó é tipo, é Deus na terra, Deus no céu, tua avó. Tua avó morreu, foi pra Deus, virou deidade. Mas assim, por mais que a tua avó seja uma pessoa pra você extremamente evoluída, que você ama profundamente e que te amou profundamente... Ela não é uma deidade, ela no máximo é uma alma extremamente evoluída, que está crescendo, mas você não pode colocar tudo da tua vida, todas as angústias, problemas, para uma pessoa morta da tua família. Você tem que ter
alguma coisa maior que isso, entendeu? Alguma coisa além dela. Você pode até acender vela para os antepassados, cuidar dos antepassados, botar flor para os antepassados, pode botar até comida para os antepassados, né? O Seishinoe cuida dos antepassados bastante, a Seishinoe. Algumas linhas orientais cuidam muito dos antepassados. O budismo, tem uma parte do budismo que cuida. Não todos, mas tem umas áreas, umas linhas que cuidam. E Candomblé cuida, Quimbanda cuida. Tem algumas linhas orientais também que cuidam. Isso você pode fazer tranquilamente, porque isso vai te fortalecer muita coisa. Agora, tem que ter uma coisa ali acima dela. Eu não tinha nada acima dela. Tudo era avó. Ela falou assim, não, Érica, minha avó tá no lugar de Deus. E é isso, eu percebi que ela colocava todas as angústias, os problemas, as preocupações, tudo em cima de velas e oferendas, de flores, incenso, no altar da avó, que eram mais ou menos 4 fotos da avó em porta-retrato, num armáriozinho que ela tinha na casa dela. Eu achei isso bizarro, gente. Bizarro. Achei bizarro mesmo. Porque eu falei, mas não tem nenhuma deidade assim que se é ligada a Jesus, Deus, sei lá, Jeová, não tem nada além da tua avó? Ela falou, não, só tem minha avó. Eu só falei, tudo bem, mas eu tenho um pouco de preocupação com a tua avó, porque eu acho que a situação pra ela tá difícil. Porque você coloca tudo em cima dela, você pede pro teu irmão, pro teu marido, pros teus problemas, tudo dela, fica tudo assim, sabe? Você não... Coitada, que ela deve conseguir nem pestanejar lá do outro lado, ela deve ficar atormentada do outro lado, entendeu? Você tá atormentando a mulher. Desculpe, mas isso pra mim, em vez de ser um culto de cuidado com os antepassados, virou um culto de sugação, um culto de sugação dos antepassados, porque eu não gostaria de ser sua avó. E você morre, vai para um lugar melhor, né? Espera-se para um lugar melhor, porque você não fez nada horrível, você também não fez nada absurdo, então você vai para um lugar melhor e você tem alguém lá puxando você 24 horas para tudo. Cara, peraí, tem coisas acima de mim, né? Eu tô ali só dando uma olhada, protegendo os parentes, posso olhar pelos parentes, até pedir bênção pros parentes, mas tudo em cima de mim, cara. Aí eu acho que eu ia zarpar fora, eu ia embora, eu ia abandonar o barco. Eu falei, não, eu vou sair dessa família. Eu não ia aguentar não, cara. Eu acho que isso é demais, cara. Parece que a avó dela virou uma santa católica. Eu falei, que isso, gente? Peraí. Achei engraçada essa história. Engraçado e trágico ao mesmo tempo. Eu achei meio trágico, né? E engraçado que eu conversei com ela um tempão explicando pra ela que tem muita coisa além da avó dela, acima da avó dela, que a avó dela pode ser cultuada como antepassado, que isso até é uma coisa ótima, mas que tem que ter uma hierarquia assim maior, assim, uma escada. E é isso. Essa situação aconteceu. E outra experiência que eu tive, várias vezes que aconteceu comigo, que eu tô trazendo pra vocês, é que várias vezes eu percebia características físicas de pessoas que iam se aproximar de pessoas que eu atendia. E eu comentava as características da pessoa. Só que hoje em dia eu evito fazer isso, eu não gosto de falar, por mais que eu veja a pessoa na minha frente, eu não falo, porque eu percebi que atrapalha muito. Você fala das características físicas da pessoa que a outra vai conhecer para a parte afetiva, e a pessoa fica cismada com isso na cabeça, fica grilada com isso, fica meio, sabe, preocupada com essa característica física, porque eu falei que era um homem moreno, de cabelo preto, né, que era meio magro, alto. Pronto, a pessoa fica cismada com isso e vira uma neurose. Então, assim, e eu muitas vezes que eu atendo a pessoa, às vezes para ver a parte afetiva, às vezes eu visualizo, vem para mim a imagem da pessoa, sabe? E eu não falo mais das características físicas, eu não faço mais isso. Eu falo só das características emocionais da pessoa, de como ela vem, de com que energia a pessoa vem e o que ela traz para o outro, o que ela vai trazer de enriquecimento na parte afetiva para essa pessoa. Eu falo disso, que o padrão que tem é esse, entendeu? Mas eu não falo mais de característica física porque neguinho pira se falar isso.
Isso tira o encanto da magia, tira um encontro. Por que que eu tô falando isso? Porque uma vez eu atendi uma mulher que eu descrevi como ela ia encontrar o cara, que ela ia conhecer a pessoa. Eu falei que ela ia conhecer o cara numa festa e que eles iam se olhar no meio de uma multidão, eles iam se reconhecer, eles iam se aproximar e eles iam conversar e eles iam se beijar. Falei isso, foi o que veio pra mim. E aconteceu exatamente isso 2 meses depois que eu falei. Só que foi muito chato, porque como aconteceu exatamente o que eu falei, realmente eu vi isso antes, foi o que eu visualizei, mas aconteceu, porque ficou claro pra mim a situação antes, quando eu visualizei, ela ficou falando pro cara, a Érica me falou de você, eu já tô sabendo que você ia aparecer na minha vida, porque você veio na minha vida assim, mas é porque você é uma pessoa importante. Começou a contar tudo que eu falei pro cara. E o cara começou a ficar preocupado, sabe? De eu ter falado que era uma relação muito importante, entendeu? Resultado. Eu não falo mais detalhe de característica física da pessoa, porque eu descrevi até a característica física desse homem. Porque isso gerou uma neurose dos dois, entendeu? De que ficam falando que eu... E realmente, eu vou falar pra vocês, era uma relação muito forte na vida dela, e era uma pessoa que veio na vida dela pra ficar. Mas ela era uma pessoa tão complicada, e eu já vi isso várias vezes, não é a primeira vez que eu vejo isso. Tipo assim, aparecem homens assim, maravilhosos, perfeitos, que vêm na vida da pessoa pra melhorar a vida da pessoa, pra crescer, uma pessoa que vem pra acrescentar. E a pessoa deixa aquilo ir embora, ou trata mal, ou pisa no cara, ou acontece, sabe? A pessoa meio que não dá chance pra coisa acontecer por conta de algum tipo de neurose da pessoa, a pessoa vai lá e quebra aquilo ali, sabe? E eu uma vez até me desentendi com uma mulher que eu atendi, porque eu vi que apareceu um homem incrível na vida dela, e que as características que ele era um cara que trabalhava muito, que tinha um patrimônio alto, mas porque ele tinha trabalhado a vida toda, que ele era uma pessoa super desgastado, mas desgastado por conta disso, mas que na verdade ele era uma pessoa super sensível, afetiva, delicada, mas passou a vida toda trabalhando demais. E ele queria ter um vínculo afetivo com alguém que fosse significativo. E ele tava saindo com ela 2 meses. Eu vi que esse cara era uma pessoa muito importante na vida dela. Só que ele tava terminando o casamento. Ele tava assim, morando com a mulher, mas ele já tinha terminado o casamento e ele tava vendo um apartamento para morar sozinho. O casamento já tinha sido rompido já há uns 7 meses, assim. Estavam morando juntos, mas não estavam mais juntos. E ela ficou falando pra mim, mas a situação dele, eu falei, cara, ele está indo para um apartamento, ele estava alugando um apartamento mesmo. E ela entrou numa neurose tão grande que ele estava saindo da relação, organizando apartamento, que ela botou o cara pra correr. Colocou o cara pra correr, entendeu? Aí eu cheguei pra ela e falei assim, é muito chato eu ver nas cartas uma coisa tão linda e eu perceber como paranormal que tem uma coisa tão linda pra você e ver que você botou pra ir embora, entendeu? Você mesmo quebrou o negócio. Eu fiquei muito chateada, porque eu vi que a pessoa era mais do que... Tava bem claro, as cartas dele eram assim maravilhosas. E eu vi que era uma pessoa importante na vida dela. E que se não fosse ele, ela ia ficar com umas pessoas muito, muito abaixo no nível... No nível assim de gostar dela, de respeitar ela e de ter sintonia com ela. Nesse nível que eu tô falando, né? Que não tinha mais ninguém nesse nível pra ela encontrar, pelo menos não tava pra agora, podia ser pra daqui a 3, 4 anos, mas não tava próximo. Eu não vi essa imagem. E ela colocou o cara pra correr. Eu achei isso bem chato. Então já aconteceu essas coisas de eu falar as características e isso deixar a pessoa meio nervosa, meio tensa, por isso eu não gosto de falar característica física, só característica emocional. E já aconteceu de eu visualizar um negócio maravilhoso para aquela pessoa e a pessoa ter a possibilidade de ter uma relação maravilhosa e botar o outro para ir embora. A própria pessoa boicota, quebra e manda embora a pessoa. Já vi isso várias vezes. E já fiquei chateada, assim, eu falei, cara, as cartas dele foram tão maravilhosas, o cara tinha uma ética tão grande, ele tinha uma sintonia tão grande com você. Mas estava saindo de uma relação. Eu falei, mas qual o problema? Estava saindo de uma relação.
Ah, eu não gosto disso. Falei assim, mas só isso? Você não gosta de sair de uma relação? É só isso. A pessoa não conta. Você quer uma pessoa que vem em condições ideais, maravilhosas, incríveis. A pessoa vem num problema, mas ela está resolvendo o problema. E ela está saindo da relação. Ela não está entrando, ela está saindo. E a pessoa colocou outro para correr. Não ouviu em nada o que eu falei. Aliás, ignorou. Ignorou. Outra questão que eu tenho aqui, eu já atendi um homem que ele tinha uma deidade do lado dele, que eu não vou falar o nome. Não vou falar o nome. É porque já notaram aqui que eu não falo o nome de pessoas. Não cito o nome de ninguém. Não dou detalhe para ninguém identificar ninguém. E também não dou nome de deidade. E não descrevo fisicamente nenhuma deidade. Que eu vejo nitidamente, eu não descrevo. Vou falar por quê. Primeiro que eu não dou o nome das pessoas por respeito às pessoas, por ética. E não interessa ninguém identificar ninguém aqui. O que interessa é a experiência que eu tive com aquela pessoa dentro da minha paranormalidade. E não descrevo deidade porque eu tenho um respeito profundo, não só pelas pessoas, mas pelas deidades. Tão profundo que eu não dou o nome delas também, nem das pessoas, nem das deidades. E não descrevo elas fisicamente, como eu não descrevo ninguém fisicamente que eu falo para vocês aqui. Ah, porque era branca, negra, chinesa, japonesa, mais velha, mais nova. Não falo nada, nem a profissão eu falo. Se falo, é tudo muito por alto. E não tem como identificar. Deidade também. Eu tenho um profundo respeito pelas deidades que eu me relaciono e as que eu vejo, que aparecem para mim nos atendimentos na minha vida pessoal, os que aparecem também, que surgem no meu caminho, que cruzam o meu caminho. E eu não descrevo. Não descrevo nem falo o nome, porque isso é muito sério, né? Eu não tô de brincadeira aqui, né? Até por isso mesmo. Porque tem gente que acha que falar de deidade é brincadeira. É falar de qualquer coisa, tipo, falar de um boneco da esquina, e não é. E tem gente que lida com isso de uma forma muito racional. Eu respeito, mas quem é paranormal, sensitivo e clarividente, eu não lido com isso de uma forma totalmente racional. Eu não sou idiota, eu tenho uma ligação, uma vivência com isso. Não dá para você racionalizar, dimensionalizar racionalmente uma coisa que é uma deidade, uma presença de uma deidade que tem um poder absurdo, incrível, que nenhum ser humano tem. Então eu não sou imbecil de ficar racionalizando isso, mas infelizmente eu vejo pessoas que tentam racionalizar isso. Porque não tem contato com deidade, tem contato com mortos que você... porque tem gente endeusando mortos, né? Mas existem os santos católicos que tem um histórico de santificação mais comprovado, de beatificação, uma coisa mais alta, né? Tem vários santos que têm um histórico violento católico, na Igreja Católica. Agora, deidade não é morto. Entendeu? É um toque que eu tô te dando. Agora, tem entidades, mas assim, que tem mais de 8 mil anos, mais de 10 mil anos, que estão num grau de evolução absurdo, que estão num nível muito alto, entendeu? E a gente chama de encantados, né? Então, é diferente. De uma pessoa que faleceu 40 anos atrás, a 80 anos atrás, e virou um superstar espiritual. Eu não vou falar sobre isso. Vou nem comentar a minha opinião disso. Eu acho que tem pessoas muito desenvolvidas, que têm mais espiritualidade e que têm mais luz, sim, sem dúvida nenhuma. Mas uma deidade nunca vai ser uma pessoa, porque o nível de desenvolvimento dela é muito mais antigo que o nosso. Provavelmente algum dia, há 100 milhões de anos atrás, ela foi uma pessoa, mas há muito tempo atrás. Talvez há mais de 100 milhões, porque a capacidade dela de atuação aqui na Terra é tão absurda, entendeu? Que nenhuma pessoa poderia ter isso, nem que quisesse. Nem que quisesse. Assim, eu tenho coisas que eu vivo muito intensas com deidades e eu não gosto de expor elas, mas assim, quem lida com isso sabe o poder deles, que é absoluto. É um poder de vida e morte.
absoluto. Tanto na linha de magia, quanto na linha de candomblé. Quem lida com isso sabe. Agora, tem gente que não sabe, porque não lida. E cura, vida, morte. E poder de mudança, transformação, melhora de destino, tudo isso. Agora, a história desse homem que eu atendi, que ele tinha uma profissão que ele lidava com uma parte de documentação, essa parte de burocracia e tal, mas ele lidava com negócios. E ele tinha uma deidade com ele que ele negava, que ele não admitia que ele tinha. Era uma coisa que nasceu com ele, sabe? Era uma deidade absurda. E era da linha de magia, não era do candomblé, não. E a entidade, essa deidade, nem entidade, falando de deidade, abria um monte de coisa para ele. E as pessoas viam que, assim, há mais de 10 anos ele tinha umas aberturas, assim, de trabalho, de negócio, de relacionamentos, de pessoas que apareciam na vida dele, de pessoas que vinham procurar ele, assim. Acontecia coisas com eles, assim, sabe? Que não acontece com quase ninguém. Que é muito raro da pessoa ter essa abertura, sabe? De transitar por um nível muito alto de negócio. Não é todo mundo que tem isso. E era por causa dessa deidade. Eu sabia disso. E eu sempre falei com ele isso. Olha, isso acontece com você porque você tem um acompanhamento que traz isso. E de tanto que eu falei isso, a pessoa percebeu, sabe? Admitiu que tinha essa influência. Porque ele falou que as pessoas da profissão dele, que faziam o que ele fazia, não acontecia o que acontecia com ele. Aí você vê que por que com uma pessoa acontecem umas coisas tão incríveis e com outra não acontece nada? Porque tem pessoas que têm acompanhamentos que atuam em cima disso gratuitamente. Ele não frequentava lugar nenhum, esse cara. Entendeu? Ele tinha isso de graça, nasceu com isso e o negócio trabalhava. O negócio não, a deidade. E trabalhava muito. E isso acontece com algumas pessoas. Algumas pessoas têm alguns acompanhamentos que facilitam muito a vida delas. Imagina se essas pessoas forem ativar, vamos dizer assim, ativar essa deidade no candomblé, na linha de magia. O que acontece? Se você ativa, se você puxa, se alguém faz isso, a pessoa dá uma guinada. Por que algumas pessoas dão uma guinada e outras não? Porque algumas pessoas trabalham com o que carregam, com o que elas nasceram. A gente fala que o que nasceu com a pessoa, algumas pessoas trabalham isso. E outras pessoas na linha de magia puxam aquilo que elas precisam para dar uma guinada. Então, assim, tem gente que se trabalha para isso. E tem gente que vai falar de destino. Destino é para quem não se trabalha. Minha opinião. Então tinha essa história desse acompanhamento desse homem e também tem a história dos bombeiros que eu atendi algumas vezes, eu acho que foi 3 vezes que eu atendi, que eles trabalhavam deidades para se proteger do fogo. Eles buscavam uma série de proteções espirituais para o fogo para atuarem como bombeiros. Não só as técnicas e todo o treinamento que eles têm, que é violento, que é incrível, maravilhoso. Eu não conheço porque eu não sou bombeiro, mas eu sei que tem um treinamento absurdo. Mas eles também procuravam essa parte espiritual, deidades, para quando ir para o fogo não acontecer nada. Eles trabalhavam o espiritual e o lado também, todo o lado de técnica. Então eu achei bem interessante, assim, desses 3 bombeiros que eu atendi, que buscavam essa parte espiritual na linha de magia e trabalhava deidades para poder quebrar essa influência do fogo sobre eles quando eles atuavam. E eu achei isso fascinante, assim. Eles buscarem isso, eu achei fascinante. Então, mais uma vez, a ideia de que a gente pode elaborar melhor a nossa vida, pode melhorar mais o que a gente tem, né? E essa ideia de que a gente tem que ter ânimo para se melhorar, para se trabalhar, para crescer. Vamos aproveitar esses dias, assim, meio obsoletas, esses dias que às vezes ficam meio parados, que é Natal, Ano Novo, fim de ano,
procurar ler, estudar, pesquisar coisas, tentar ocupar a mente com coisas que nos elevem, né? Nossa mente, fazer coisas produtivas mesmo, né? Porque tá todo mundo num momento tão chato, né, mundial, que eu acho que a gente tem que procurar leitura, conhecimento, e isso ajuda, né, buscar um pouco isso. Tem uma série de PDFs gratuitos aí que tem em grupos de Facebook. Vocês podem procurar grupos de Facebook sobre PDFs gratuitos, troca de PDF, grupos de Facebook sobre troca de PDF, e estudar, ler coisas, baixar para vocês lerem, para pensar, para refletir. Mais uma vez, eu acredito 100% que o nosso destino pode ser melhorado com algumas práticas espirituais, alguns trabalhos que você possa fazer para melhorar isso. Eu acredito 100% nisso. E a gente tem que buscar isso. E eu vou trazer outro vídeo, se não for amanhã, depois de amanhã também de novo, falando de mais umas questões aí dos que eu trouxe hoje. E vamos se falando, eu vou voltando aqui para ver vocês. Obrigada. Obrigada, se cuidem. Obrigada.